Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia e hoje a videoaula é sobre generalidade articular. Esta videoaula ela vai ser separada em 3 partes, onde na primeira parte eu vou falar para vocês sobre as classificações que nós podemos fazer em relação às articulações presentes no corpo humano. Nenhuma articulação específica, porém todas as articulações. Como que a gente pode classificar elas? Tá? Na parte 2, eu vou passar para vocês as características específicas, quais os elementos, como que é uma articulação sinovial, especificamente. Por quê? Porque ela é mais complexa. Tá? E na parte 3, eu vou passar para vocês um outro tipo de classificação, só que agora exclusivo das articulações sinoviais, onde nós veremos a classificação das articulações quanto ao número de ossos participantes naquela articulação, o número de eixos naquela articulação e também quanto à forma das articulações, né? A forma que as superfícies articulares ou que os ossos apresentam nas articulações e também, né, consequentemente, os movimentos que são realizados dependendo da forma da articulação sinovial. Então, começando com a primeira parte da aula de generalidade articular, nós podemos classificar as articulações do corpo humano de 4 maneiras. A primeira maneira que nós podemos classificar é quanto à duração. O que significa isso? Quando nós observamos uma articulação, nós temos que identificar se essa articulação ela é uma articulação que o indivíduo vai nascer e vai morrer com aquela articulação, tá? Ou se num determinado momento da vida essa articulação ela desaparece do corpo. Então, consequentemente, nós chamamos então de articulações permanente ou temporária. O que seria uma articulação permanente? São articulações que o indivíduo ele vai nascer e vai morrer com ela. Por exemplo, nesta imagem aqui, a articulação do quadril. Nós podemos dar outros exemplos de articulação permanente. As articulações, todas as articulações móveis do corpo. Articulação do ombro, do joelho, do tornozelo, interfalângicas, do quadril. Então, todas essas articulações que são permanentes, ou seja, que são móveis, elas são permanentes. Existem outros tipos de articulações permanentes também, como no caso da coluna vertebral, como no caso da articulação costo-vertebral, e por aí vai. Então nós temos bastante tipos de articulações permanentes. Mas o que é interessante é saber o que é uma articulação permanente. E depois nós temos uma articulação temporária. Essa articulação temporária, ela desaparece do corpo humano depois de um determinado tempo de vida. Por exemplo, nesta imagem à direita, nós temos um osso do quadril infantil, aonde nós já sabemos, das videoaulas passadas, que o osso do quadril infantil, ele é formado por 3 ossos. Esse osso superior, que é o ilho, um osso anterior, que é o pube, e um osso posterior, que é o isquio. Porém, esses 3 ossos, eles são unidos através de uma cartilagem, que é chamada cartilagem sincondrose, porque ela tem essa característica de se ossificar com o tempo. O que acontece? Depois que passa todo o processo de ossificação, de crescimento ósseo do indivíduo, essa cartilagem entre esses ossos se torna osso, se transforma em osso. E aonde nós tínhamos uma articulação que separava, ou seja, que unia 3 ossos, agora nós vamos ter um osso só. Não existe mais essa cartilagem, não existe mais essa articulação. Então, por isso que nós chamamos de uma articulação temporária. Existem mais algumas outras articulações temporárias. Por exemplo, as cartilagens que existem nas epífises dos ossos longos, que possibilitam o crescimento desse osso, dos ossos longos, também é uma articulação temporária. A cartilagem que existe entre os ossos sacro, os ossos sacrais, que posteriormente vão formar um único osso que é o sacro. Ali também é uma articulação temporária.
Então, algumas articulações elas são temporárias, porque elas permanecem somente um tempo de vida no corpo do indivíduo. A segunda classificação que nós podemos fazer é quanto à fixação dos ossos. O que é a fixação dos ossos? É como que os ossos são unidos. Então vejam só, quando nós unimos dois ossos, que é o que forma uma articulação, nós podemos observar o seguinte: esses ossos, eles foram unidos, mas entre eles existe algum espaço? Uma cavidade? Então, se existe, como no caso dessa imagem da direita, que nós temos a articulação dos ossos cárpicos, existe entre cada osso existe um espaço. Então, nós chamamos esse tipo de articulação de contígua. Isso classificando quanto à fixação dos ossos. Contígua é articulações que apresentam cavidades, espaços entre os ossos. Agora, se nós observarmos, por exemplo, a articulação dos ossos da cabeça, não só do crânio, mas como da cabeça como um todo, que nós temos as suturas, quando nós cerramos, por exemplo, aqui o crânio, nós observamos que os dois parietais, por exemplo, estão unidos, mas não existe nenhum espaço entre eles. É totalmente preenchido por um tecido. Então, essa articulação que não apresenta espaço entre os ossos é classificado como contínua. Contínua. O que é uma coisa contínua? Que ela não tem interrupção, ela não tem parada, ela não tem um espaço. Então, são articulações contínuas. Aqui vai já um macete para vocês. Aqui então eu já começo a dar alguns macetes para os alunos. Quais são as articulações contíguas que apresentam espaço entre os ossos? Simples. São todas as articulações que têm movimento. Porque para que ocorra um movimento, a articulação ela tem que ter um espaço ali entre os ossos. É igual um motor de carro. As peças do motor do carro, eles funcionam, mas por quê? Porque eles apresentam um espaço por onde eles podem se movimentar. Se você não tem espaço nenhum, você não vai ter movimento nenhum. Então, todas as articulações móveis do corpo são contíguas. O restante não vai ser, no caso, contínua. Então, articulações que são contíguas, que apresentam espaço entre os ossos. Articulação do ombro, do cotovelo, do punho, que é o que nós estamos observando nessa imagem aqui, tanto entre o rádio e a ulna, quanto entre os ossos do carpo, entre os ossos da mão, que são as articulações interfalângicas, ou metacárpico-falângicas, ou carpo-metacarpais. Então, onde você tem um movimento aqui na mão, vai ser articulação contígua. O quadril, o joelho, o tornozelo, entre os ossos do pé. Na articulação atlanto-occipital, que é a articulação que existe entre o crânio e o atlas, que é a primeira vértebra cervical. Todas as vértebras, elas apresentam ali, no caso das superfícies articulares, ela vai apresentar então uma pequena cavidade ali. Então são articulações móveis no nosso corpo. O restante são articulações contínuas. O terceiro tipo de classificação que nós podemos fazer é quanto à mobilidade. Então agora nós entramos aí, no assunto que eu já estava falando no slide anterior. Quando nós falamos sobre mobilidade, nós temos três tipos de articulações. O primeiro tipo de articulação é uma articulação que não apresenta movimento nenhum, ou seja, os ossos eles são unidos, eles formam uma articulação, só que não se movimentam, não apresenta movimento, como no caso das suturas da cabeça. Então, esse tipo de articulação é classificada como imóvel, ou seja, sem movimento nenhum. Porém, nós temos uma outra articulação, que é o que eu expliquei no slide anterior, que são articulações contíguas, que têm aquelas cavidades. Então, são articulações que vão ter movimento. Então, esse tipo de articulação são classificadas como articulações móveis,
pois apresentam um total movimento. Agora, nós podemos ter um outro tipo de articulação, como no caso entre os corpos, entre as vértebras, né? Não só entre os corpos vertebrais, mas também entre as superfícies articulares. A articulação da coluna vertebral, entre as vértebras, elas apresentam um movimento, porém limitado. Porque as vértebras, elas não realizam movimentos como flexão, extensão, rotações. O único movimento que uma vértebra faz sobre a outra é um deslizamento mínimo. Por isso que quando nós dobramos, né, nós flexionamos o nosso tronco, a coluna, ela enverga por inteira, porque uma vértebra vai deslizando um pouquinho sobre a outra. E aí nós conseguimos, então, fazer esse movimento da coluna vertebral. Então, nesse caso, como que nós vamos classificar a articulação da coluna vertebral? Ela tem movimento, só que é limitado. Então, nós vamos classificar como semi-imóvel. Por que semi-imóvel? Porque ela não é totalmente imóvel. Ela tem movimento, só que é um movimento limitado. Tudo bem? Então aqui nós temos uma sutura que é totalmente imóvel, a coluna vertebral que é semi-imóvel e articulações, como no caso, né, da mão, que é móvel, totalmente móvel. E o último tipo de classificação, que é um pouquinho mais complexo, é quanto ao tipo do tecido interposto. O que é o tecido interposto? Eu sempre explico dessa maneira para os meus alunos para que eles possam entender. Vamos supor que você vai colar dois objetos. Tá? Vamos supor que você queira colar lá um quadro na parede. Você pode usar 3 tipos de cola. Né? Colar, não pregar. Tá? Aí eu quero colar esse quadro na parede. Muito bem, mas com que cola que você vai usar? Que cola você vai usar? Vamos pegar 3 exemplos aqui só para vocês entenderem. O primeiro tipo de cola que eu tenho é aquela líquida, né? Como, né? Sei lá, Super Bonder, né? O segundo tipo de cola que existe é uma cola um pouco mais viscosa, né? Por exemplo, aquela que você mistura. São 2 pastas que você mistura. Ela fica um pouco mais viscoso, né? Parecendo uma borracha. E o terceiro tipo de cola você tem lá o Durepox, por exemplo. É uma massa, né? Que ela é totalmente resistente. Então eu sempre gosto de comparar para que o aluno ele possa entender do que eu estou falando. Então dessa maneira nós temos 3 tipos de articulações quanto ao tipo do tecido. Nós temos a fibrosa, que no nosso caso do quadro é a araldite, né? Aquela massinha dura. Nós temos a cartilagínea, que no caso é aquelas 2 pastinhas que você mistura, que ela fica meio emborrachada. E nós temos a sinovial, que no caso é aquela líquida, né? Que é a Super Bonder. Tudo bem? Então, o tecido interposto é o que fica entre, por exemplo, no caso do quadro, né? É a cola que fica entre o quadro e a parede. É o que realmente está colando, é o que está unindo o quadro na parede. O mesmo vai funcionar aqui nas articulações. Tudo bem? Então, quando nós observamos uma articulação tipo fibrosa, nós observamos que o tecido que une os ossos, ele é um tecido bem resistente. Ele é formado por muitas fibras, né? É um tecido muito fibroso, muito resistente, difícil de se romper. Quando nós observamos uma articulação cartilagínea, nós observamos que entre os ossos existe uma cartilagem. Como no caso, nós podemos dar um exemplo aqui da coluna vertebral. Entre uma vértebra e outra existe o disco intervertebral, que é uma cartilagem. Né? Ela não é totalmente rígida, mas também não é totalmente flexível. Ela apresenta uma rigidez com flexibilidade, né? Que é no caso aquela cola meio emborrachada. E depois nós temos a sinovial, que entre os ossos existe o líquido sinovial. É um líquido mesmo, né? Que fica entre os ossos ali para poder lubrificar os ossos. Tudo bem? Só que aqui nós estamos vendo os tipos. Só que cada tipo apresenta uma subdivisão.
Vamos começar, por exemplo, com a fibrosa, uma articulação fibrosa, que nós já sabemos que entre os ossos existe um tecido fibroso, resistente, duro. Tá? Vamos começar com o primeiro subtipo de uma articulação fibrosa. Quando nós classificamos esses subtipos de uma articulação fibrosa, eu tenho que analisar a seguinte questão: quanto de tecido fibroso existe entre esses ossos? É bastante? É pouco? Então, vamos começar aqui. Quando nós observamos os ossos da cabeça, que são unidos através dessas rachaduras, que são chamadas de suturas, que nós já aprendemos na aula de ossos da cabeça. O que acontece? Aqui, entre os dois ossos, existe um tecido fibroso. Porém, eu estou conseguindo ver o tecido fibroso? Não. Por quê? Porque ele é numa quantidade pouca. Ele é pouca quantidade. É tão pouco que eu nem consigo ver. Então, quando eu tenho uma articulação fibrosa que apresenta pouco tecido fibroso, eu denomino de sutura. Então, é uma articulação fibrosa, sutura. Tudo bem? Então, pessoal, anotem isso aí. Isso é muito importante para que vocês entendam, daqui para frente. Essa é a classificação mais importante que nós temos aí, quanto ao tipo de tecido. Tudo bem? Então, eu vou voltar um slide e vou explicar, tanto a fibrosa, quanto a cartilagínea, quanto a sinovial, de uma maneira um pouco mais ditada, entre aspas, para que vocês possam anotar e possam estudar muito bem estudado isso aí. Então, vamos começar lá. Primeira coisa que vocês têm que entender: o que é o tecido interposto. Então, anotem aí. O tecido interposto é o tecido que fica entre os ossos. Entre os ossos em uma articulação. Tá? Então, é um tecido que fica entre os ossos numa articulação. Por que eu não falei que prende os ossos? Porque no caso da sutura, tudo bem, é ele que prende. Mas no caso, por exemplo, da cartilagínea e da sinovial, não é ele que vai prender os ossos. Tá? Não é a cartilagem que vai prender as vértebras, uma unida na outra. Então, por isso que eu não falei que é um tecido que une os ossos. Não, é um tecido que fica entre os ossos na articulação. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora vamos classificar o que é uma articulação fibrosa, o que é uma cartilagínea e o que é uma sinovial, tudo bem? Então vamos começar lá, Primeira primeira definição da cartilagem, da articulação fibrosa. Então anotem aí. A articulação fibrosa apresenta entre os ossos um tecido característico fibroso, sendo resistente e firme, difícil de se romper. Tudo bem? Então, essa é a definição de uma articulação fibrosa. Vamos para a articulação cartilagínea. A articulação cartilagínea apresenta uma cartilagem entre os ossos. E essa cartilagem possui resistência e flexibilidade. Geralmente amortecendo impactos. Ok? Vamos para a terceira e última aqui, que é a sinovial. A articulação sinovial apresenta entre os ossos um líquido viscoso chamado
líquido sinovial, que serve para lubrificar as superfícies de contato. Ponto, né? Então vejam só, esse tecido interposto não é o tecido que necessariamente vai unir os ossos, tá? Mas é um tecido que fica entre os ossos. Tudo bem? Muito bem. Vamos começar primeiramente então com a articulação fibrosa. Qual o seu primeiro subtipo? É a sutura. Então, o que classifica uma articulação fibrosa sutura? Então, anotem aí. É uma articulação fibrosa que apresenta pouco tecido fibroso entre os ossos. Exemplo, as suturas da cabeça. Tá? Então, as suturas da cabeça elas já são chamadas de sutura justamente por causa dessa definição. Tá? O segundo subtipo de uma articulação fibrosa é uma articulação chamada sindesmose. O que é uma sindesmose? Agora vocês observam uma coisa. Na sutura, eu não via tecido fibroso nenhum, mas tinha lá, né? Existe. Só que era em pequena quantidade. Agora observa uma coisa. Olha só, aqui eu tenho o rádio e a ulna. Entre os dois ossos, preenchendo todo esse espaço entre os dois ossos, existe um tecido fibroso, só que em grande quantidade, né? Que no caso nós chamamos de membrana interóssea. Então, a membrana interóssea, ela é um tecido fibroso, só que em grande quantidade. Por isso que nós chamamos de sindesmose. Um outro exemplo de sindesmose, os ligamentos. Os ligamentos que unem, por exemplo, os corpos vertebrais, ou os ligamentos que unem os processos espinhais, né, espinhosos das vértebras, ou também os ligamentos aqui do tornozelo, ó, né? Então o ligamento aqui, ó, que une, né, a tíbia no calcâneo, né, e no talos, tudo bem? Então isso que é uma articulação fibrosa sindesmose. Então a definição dela é uma articulação fibrosa que apresenta bastante tecido fibroso. E os exemplos, né? Então, são esses exemplos que vocês estão observando aí, ó. A membrana interóssea, ligamentos da coluna vertebral, ligamentos do tornozelo, do punho, né? Então, é um tecido fibroso. Eles estão entre os ossos. E, nesse caso, eles estão unindo, né? Nesse caso, eles estão unindo, né? Agora, no caso da sutura, eles só simplesmente estão entre, né, os ossos ali. Tudo bem? O terceiro subtipo de articulação fibrosa é uma articulação gonfose. Essa articulação gonfose, ela vai existir somente na articulação entre o dente, né, e o alvéolo do osso, tanto maxilar quanto a mandíbula. Tudo bem? Se nós ampliarmos essa imagem aqui do dente, ó, o que nós observamos? Aqui nós temos do lado esquerdo o dente e do lado direito o osso, né? Vejam que existem vários ligamentinhos pequenos, ó, que são esses ligamentos que prendem o dente lá no osso, tá? Tudo bem? Então, esse tipo de ligamento aqui é chamado de uma articulação fibrosa gonfose. E só existe no dente, na articulação do dente. Tudo bem, pessoal? Então, quanto ao tipo de articulação fibrosa, nós vimos então as suas 3 subdivisões. Vamos partir então para a articulação cartilagínea. Então, nós definimos lá no começo que uma articulação cartilagínea é que apresenta uma cartilagem entre os ossos, tá? Só que, como que nós vamos classificar então esses 2 subtipos de uma cartilagínea? Agora não é se eu tenho bastante cartilagem ou pouca cartilagem. Agora vai depender do quê? Essa cartilagem que existe entre os ossos se ossifica ou não? Então é aí que nós vamos fazer essa classificação, tá? Bom, então vamos começar com o primeiro subtipo de uma articulação cartilagínea, que é chamada sincondrose. O que é sincondrose? É a cartilagem que vai se ossificar. Tá? Então, como eu falei, como que nós vamos classificar? É uma cartilagem que se ossifica ou não? Se ela se ossifica, ela é chamada sincondrose.
Se ela não se ossifica, nós vamos ver no próximo slide que ela vai apresentar uma outra denominação. Então, começando com a cartilagínea sincondrose, que nós já sabemos que é uma cartilagem que vai se ossificar, quais os exemplos de uma articulação cartilagínea sincondrose? Olha só, essa cartilagem aqui, ó, sinfisial, cartilagem epifisária, né, que fica nas epífises dos ossos longos, tudo bem? Nós temos as cartilagens costais, né, que unem as costelas no externo, e nós temos também essas cartilagens aqui, ó, que ficam entre os ossos sacrais, que depois vão desaparecer e vão formar o osso sacro. Nós temos também aquela cartilagem que fica entre os ossos do quadril infantil. Lembra no começo desta videoaula que eu expliquei da permanente temporária? Então a temporária é uma articulação que ela vai desaparecer com o tempo. Então é esse tipo de cartilagem aqui. Ou seja, toda articulação temporária é sincondrose. É simples, porque é uma cartilagem que vai desaparecer. E aí eu não vou ter mais esta articulação. Tudo bem? Então, uma articulação cartilagínea sincondrose é uma articulação que apresenta uma cartilagem entre os ossos, porém que se ossificará, que vai se ossificar, né? E vai desaparecer. Se eu tenho uma articulação cartilagínea onde a cartilagem ela não desaparece, ou seja, eu vou morrer com ela, né? Ela não vai se ossificar, aí a gente classifica como sínfise. Tá? Então é uma articulação cartilagínea sínfise. Quais os exemplos de uma articulação cartilagínea sínfise que nós temos? Por exemplo, na coluna vertebral, né, os discos intervertebrais entre as vértebras, ó, tá? Aqui numa vista medial, aqui numa vista superior, e também nós temos esse disco púbico, né, disco interpúbico, que é uma cartilagem que fica entre os dois ossos pubis, né, do quadril. Tudo bem? Então uma articulação cartilagínea sínfise é uma articulação que apresenta uma cartilagem entre os ossos, porém esta não se ossifica, não desaparece. Tá ok? Então, nós já vimos a fibrosa, nós já vimos a cartilagínea, e agora nós vamos ver o terceiro tipo, né, de articulação, que é uma articulação sinovial. Tudo bem? Só que antes disso eu quero passar mais uma informação sobre esse disco intervertebral. Como nós estamos falando sobre ele, né? Acabamos de falar sobre ele. É interessante a gente saber como que o disco intervertebral ele vai ser formado. Quando nós observamos o disco intervertebral numa vista superior, ou seja, olhando por cima, nós conseguimos observar que a parte mais externa do disco ela é circular. E ela vai apresentar aqui uma coloração um pouco mais clara do que aqui no centro. Ou seja, essa parte externa do disco intervertebral é formada por um tecido um pouco mais fibroso, um pouco mais resistente. Tanto que esta parte externa é chamada de anel fibroso. Anel fibroso. Então, essa parte do disco intervertebral é a parte que dá aquela rigidez, aquela resistência, né, para a cartilagem, para o disco intervertebral. Só que o disco ele tem que apresentar uma flexibilidade, ele tem que ser um pouco macio também. Então o que acontece? O centro do disco intervertebral ele vai ser formado por líquido sinovial e gordura. Né? E o nome dessa parte central do disco intervertebral é chamado núcleo pulposo. Com L, tá? Pulposo.
Então vejam que o disco intervertebral, nós podemos chamar ele, classificar ele como uma fibrocartilagem, porque ele apresenta tanto uma parte dela com fibras, né, um tecido fibroso, que é o anel fibroso, e uma parte central mais cartilagínea, com um pouco de gordura e líquido sinovial, que dá aquela maciez, né, que vai literalmente servir como um amortecedor, que é a função do disco intervertebral. Se nós observarmos numa imagem medial, né, numa vista medial, de lado, nós vemos que a parte mais externa dele, ó, do disco, é o anel fibroso. E a parte central, que é mais amarelada, é o núcleo pulposo. Tudo bem? Então, como nós estamos falando, né, sobre o disco intervertebral, eu achei interessante também a gente comentar das suas partes. Claro que quando nós chegarmos lá em ligamentos de tronco, novamente eu vou explicar, né, sobre as partes do disco intervertebral. Agora sim, então chegamos ao terceiro tipo de articulação quanto ao tipo de tecido interposto, que é uma articulação sinovial. No caso, o exemplo aqui, eu coloquei uma articulação esferoide, né, que é a articulação gleno-humeral, ou seja, articulação do ombro. Tudo bem? Então, o que classifica uma articulação sinovial? Então, anotem aí. É uma articulação que apresenta uma cavidade entre os ossos, preenchida por líquido sinovial, que tem a função de lubrificar as estruturas. Então vejam, pessoal, isso é uma articulação sinovial. Tá? A articulação sinovial, ela não tem subdivisões, é só sinovial. Tá? Então, uma articulação sinovial é essa, que tem líquido sinovial ali dentro de uma cavidade entre os ossos. Tudo bem? Quais os tipos de articulação sinovial? Todas as articulações que apresentam movimento. Novamente repetindo, então anotem os exemplos: ombro, cotovelo, ossos da mão, quadril, joelho, tornozelo, ossos do pé, a articulação atlanto-occipital, articulação atlanto-axial, que é entre o atlas e o axis, articulação externo-clavicular, que é entre o externo e a clavícula. Tá? Então, essas são articulações sinoviais. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós terminamos aqui a primeira parte da videoaula sobre generalidade articular. Então, nessa primeira parte, nós fizemos uma classificação geral quanto à durabilidade, quanto à fixação dos ossos, quanto ao tecido interposto e quanto à mobilidade. E conhecemos também quais os tipos de articulações que existem no nosso corpo, tanto as fibrosas, quanto as cartilagíneas e quanto a sinovial. Espero que vocês tenham entendido, tenham feito as anotações. Qualquer dúvida, novamente eu repito, qualquer dúvida, sugestão, elogios, críticas, coloquem lá nos comentários abaixo do vídeo, que assim que eu puder, eu irei respondendo, irei mantendo um contato com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, que será a parte 2. Um grande abraço a todos, valeu!